Olá para você que está aí do outro lado, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Júnia Lemos, do canal História com Júnia Lemos. Você já se inscreveu? Você já curtiu a página? Você já compartilhou os links? Já deixou um recadinho para mim? Não, ainda não? Então corre lá. Já foi? Já curtiu? Já compartilhou? Então vamos lá que hoje nós vamos falar da economia do Brasil colonial, parte 1, né? Porque a economia do Brasil colonial ela é enorme. Então nós vamos dividir em parte 1, parte 2, parte 3. Então, vamos lá para as atividades econômicas do Brasil colonial. O que nós vamos falar primeiro, né? Nós vamos falar do plantio da cana, né? Do plantation, da economia açucareira. Então vamos lá, vem comigo. A cana vai ser um dos principais produtos, né, do Brasil colonial. Nós vamos ver que mesmo no ciclo do ouro, a cana vai continuar sendo um dos principais produtos que o português vai estar mexendo aqui no Brasil, né? O tal mas vamos lá, para a nossa economia açucareira. O açúcar é para exportação, plantation, vou pôr aí uma setinha para vocês, plantation, né? Monocultura, M de monocultura, E de escravismo, L de latifúndio. Monocultura, eu planto, o que é? Um produto, né? Só cana. Escravismo é a mão de obra. Latifúndio, a grande propriedade de terra que nós já estudamos, né? Essa grande propriedade de terra que pode ser vista como capitania hereditária, né? E as sesmarias, né? Vamos lá, continuando. Esse plantio da cana-de-açúcar, né? Ele conta com a participação da Holanda. Nós vamos chamar os holandeses de flamengos. Flamengos porque faz uma referência ao norte da Bélgica, né? Língua neerlandesa, flamengo, né? Então é uma região aí dos Flandres. A Holanda, então, nós podemos chamar também os holandeses de flamengos. Ah, professora, eu já vi um flamengo, eu já vi os Flandres no desenho do Bart Simpson. Exatamente, neguinho, no desenho do Bart Simpson tem os Flanders. Entender? Seguinte, os Flanders, no desenho do Bart Simpson, eles são puritanos, né, excessivamente religiosos e tudo mais. O que o autor está fazendo? Uma pegada com os Flandres nessa região que eram predominantemente calvinistas, né, puritanos, ou seja, vinham da Reforma Protestante. Por isso que tem esse link. E como o bom protestante que vocês já estudaram, né, da Reforma Protestante aí, ó, ele consegue entender que o lucro pode ser visto como uma bênção de Deus, não como uma maldição, como a igreja, né, pregava, né, e tudo mais. E com esse perfil aí de acreditar no capital, no investimento, no lucro que o açúcar pode trazer, nós temos que entender que o calvinista, ele tem uma forma diferente de ver Deus, né, diferente da igreja católica. Ele então não vê como pecado o lucro e ele vai entrar junto aí no Brasil, na produção da cana-de-açúcar, né? O holandês vai ser responsável pelo refino, pela distribuição da cana e também por financiar engenhos. Então, meus queridos, vocês têm que entender que o pacto colonial, nesse momento aí no Brasil, ele é meio frouxo, assim, né? Ele não é aquela coisa forte que está acontecendo na América Espanhola, porque na América Espanhola, no Peru, no México, professora, no Peru, no México, eles estão achando ouro, prata. Aqui é agricultura, então a gente precisa da mão de obra dos holandeses do capital dos holandeses para financiamento de engenho, né? Só os holandeses têm a técnica de refino, eles não refinam aqui no Brasil não, eles levavam o açúcar lá para a Holanda, refinavam lá, para quê? Para não passar para a gente o segredinho de como transformar o açúcar né, branquinho e tudo mais, e a grana também para os engenhos e tudo mais. Então vocês já entenderam, né, que a economia açucareira, então, ela tem uma participação do estrangeiro aí, né? Beleza. Vamos ver que esse engenho vai ocupar a região litorânea, tá? Os engenhos vão prevalecer aí na região litorânea, onde tem um clima tropical úmido. Nós vamos ver aí, ó,
Por isso que os portugueses, né, tem um texto, né, que fala, né, que os portugueses ficam como caranguejos, né, no litoral brasileiro. A frase é até do Frei Vicente de Salvador, né? Ele falava que os portugueses no Brasil pareciam caranguejos agarrados à praia, né? Então, aí dá pra gente entender, né, que é o litoral, o clima tropical úmido do litoral vai ser extremamente legal para o plantio da cana-de-açúcar. Não só o clima, né? Nós vamos ver também o solo, que nós vamos ver aí, que vai ser bastante interessante para o plantio de cana, é o solo massapê, bem escuro, quase preto, né? Que também é típico da região litorânea e vai ser ótimo aí para o plantio da cana, né? E as capitanias que vão ter sucesso aí com plantio de cana, especificamente nós temos Pernambuco, que vai bombar, Salvador, capital, a Vassoura e São Vicente, que é São Paulo. São Vicente vai ter sucesso com outra coisa que nós vamos ver aí, né? Que nós vamos ver que eles vão mexer aí com bandeirantismo e também com a captura de indígenas mais pra frente. O açúcar, ele não vai bombar tanto em São Vicente como vai bombar em Pernambuco. Por quê? A faixa litorânea de São Vicente ela é menor. Vai ter um momento que eu vou falar só de São Vicente para vocês. Vou dar uma aula só sobre isso aí. Mas a faixa litorânea de São Vicente é menor, né? Então fica mais complicado aí o plantio, né? Eles não têm tanto espaço para plantar cana. Vamos lá para a estrutura do engenho? Então, já que eu falei, né, do escravo, falei da estrutura do plantio, nós temos que ver aí também a questão do engenho, né? O engenho todo mundo já sabe, né? Vocês já viram, cansaram de ver na novela, né? Eu tenho a Casa Grande, moradia do Senhor, né? Senzala ficava grudadinha com a Casa Grande, bem próximo, tá? E aí é o local onde o escravo dorme, né? E aí a gente entende até a questão, né, dos estupros, da miscigenação, ficava muito próximo a moradia do Senhor com a senzala. E aí nós teremos essa miscigenação, na maioria das vezes, feita na base, nesse iniciozinho, né, na base de estupros. Maioria das vezes, o engenho, nós vamos ver aí que ele era movido, né, o engenho movido a água, ele era muito mais interessante do que o engenho movido com gado, esse tipo de coisa. Ele era muito mais eficiente, moía muito em quantidade muito maior, né, e era muito mais interessante do que o engenho movido a boi e tudo mais. Nessa estrutura que nós estamos falando aí da economia açucareira, eu tenho aí o patriarcalismo, né? O homem, o patriarca, né? A sociedade é patriarcal. Eu vou dar uma aula só sobre isso para vocês. Vamos só contextualizar, né? Nós temos o homem aí, né? O senhor, o patriarca como a maior autoridade dessa sociedade, dessa economia açucareira. Como eu estou falando mais da economia, eu não vou entrar nesse quesito aí não, vai ter uma aula só sobre a sociedade, eu vou trabalhar com vocês aí a questão do patriarcalismo. Mas quem comanda esse engenho, essa produção açucareira? Então, eu tenho o senhor de engenho, né, que eu já falei para vocês, o patriarca. E naquela estrutura que eu dei no início lá para vocês, de monocultura, cana, né, escravismo e latifúndio. Vamos lá para o escravismo? Por que aí, então, qual a preferência, quais as razões que vai se fazer para optar pelo trabalho escravo? Primeiro, ele era muito mais barato, né? Você comprou um escravo, você não tem que ficar pagando para ele todo mês um salário. Comprou, acabou. Com 13 meses, mais ou menos, você reavia o seu capital investido, né? Com 13 meses de trabalho, um escravo ele já pagava o que o senhor tinha gasto na sua compra. Outro motivo também é que Portugal já praticava a escravidão, né, essa relação de escravidão na Ilha da Madeira, né? Então é um outro motivo. E também a questão que o trabalhador livre ele poderia acabar, né, se tornando proprietário de terra. Então era um medo muito grande aí, né, dos colonizadores e tudo mais de Portugal. Então nós vemos aí vários são os motivos que levam aí essa questão do trabalho escravo. Continuando aí, vamos lá para mais razões para a escravidão, né? Ah, professora, e por que escravidão negra? Simples, meu querido. Sistema mercantilista colonizador, era interessante isso aí, né? Você comprava barato e tinha um lucro
gigantesco, né? Trocava-se, pegava-se rolo de fumo e trocava por escravo e vendia superfaturado aqui no Brasil. Pegava drogas do sertão, que nós vamos estudar isso mais pra frente. O que é sertão, professora? Sertão é no Nordeste? Não, sertão é tudo aquilo que é distante do litoral, tá? Então você pegava canela, guaraná, tudo que é produzido, erva doce, vai para fora, um monte de coisa aí. Vou pôr uma lista aí de drogas do sertão. E você trocava pela mão de obra do negro. Era muito mais interessante, né? Muito mais lucrativo para eles. Pra vocês terem ideia, em 1752, 8 rolos de fumo era igual a um escravo, né? Então, eles compravam com preço muito baixo, né? No próprio litoral africano. Nós temos que entender que para o africano a escravidão não é por cor, é uma escravidão que acontece através de guerras tribais, é mais ou menos o que acontecia em Grécia, Roma, né, e Egito e vai para fora, né? Não é por cor, mas sim por questão de atritos, né, de conflitos de tribos. Então uma tribo guerreava com a outra, capturou, pega como inimigo, e aí? Como que eu vou negociar? Chega um português lá, trazendo armas, trazendo tecido, trazendo tabaco e troca o negro capturado por produtos baratos que eram produzidos aqui. Professora, e por que não escravizava o indígena? Nós vamos ver aí que a igreja vai entrar pesado aí, né? Tentando, a partir de 1570, os jesuítas vão virar e bater o martelo e falar assim aqui, ó, negócio seguinte, índio é para catequese, não para escravização, tá? Para escravidão. Inclusive eles vão pedir apoio aí ao rei Dom Sebastião. Dom Sebastião é aquele que vai morrer numa batalha, vou fazer uma aula só sobre ele, né? Vai morrer numa cruzada, né? Morre jovem, não deixa herdeiro, e aí quem vai governar o Portugal, o Brasil e a Espanha? O rei da Espanha, tá? É o tal do rei encantado, então, que dá origem ao sebastianismo que a gente conhece hoje. Então, o Dom Sebastião, ele vai baixar um decreto aí, junto com a igreja, e aí passa a se proibir a escravidão do indígena. Indígena só pode ser escravizado por guerra justa, né? Se ele atacar, aí se ataca e captura, ou para questão de resgate, né? Por exemplo, a questão do resgate. Eu fui aprisionada e para uma tribo antropófaga, né? Lembra, antropofagia é diferente de canibalismo, né? O índio, quando ele vai fazer o ritual de antropofagia, porque ele admira, ele vai querer comer aquilo que eu tenho, que é de interesse para ele. E aí, vamos lá, eu sou resgatada, né? Então, quando eu sou resgatada dessa tribo, eu vou servir a quem me resgatou. Então eu posso trabalhar, sou um índio que vou trabalhar nessa condição. Então a questão do resgate, eu sou pega, né? Sou um indígena e fui capturada por uma tribo e eles vão e eu vou, né, servir com a comida lá, né, no ritual de antropofagia. Vocês têm que entender que ritual de antropofagia é diferente de canibalismo. Eles querem aquilo que eu tenho, que eles admiram. Então quem gosta dos meus olhos vai, né, ou acha que eu enxergo bem, que eu sou uma boa caçadora por causa do meu olhar, vai participar lá, vai comer o olho, né? Quem acha que eu atiro flecha muito bem, quer meus músculos e tudo mais. Então o ritual de antropofagia é isso aí, né? O que é interessante em mim, como guerreira, que vai ser servido. Mas vamos lá nessa questão do resgate. Eu fui capturada para um ritual desse. E aí eu sou solta por por portugueses e tudo mais. Eu tenho que trabalhar como forma de gratidão, né, para essa pessoa que me resgatou. Então, nesse aí, nós vamos entender aí essa questão do resgate. E a guerra justa, igual eu já falei para vocês, né, é a questão de o índio atacou, eu posso contra-atacar aquela tribo que me atacou. Ah, professora, eles mexiam só com açúcar? Não, nós vamos ter umas economias complementares que eu costumo falar, né? Eu tenho agricultura de subsistência, né? Subsistência produz para sobrevivência, planta, né? Planta arroz, planta feijão, esse tipo de coisa, né? São lavradores aí com menos recursos, né? Que vão mexer com isso.
Tem o tabaco também, no recôncavo baiano, Sergipe e Alagoas, tá? E o sistema é a questão do plantation, igual na economia açucareira, tá? E aquilo que eu falei, o tabaco é muito usado aí para troca, né? Fazer troca com relação à mão de obra do escravo. Então eu pego uma quantidade X de tabaco e troco por um escravo. Tem uma pecuária, né? O gado vindo da Europa aí, força motriz, transporte e tudo mais, e ele vai ser muito importante para a penetração do interior do Brasil. Tem um momento específico que eu vou voltar falando isso aí com vocês. Por enquanto, a aula de hoje é falar mais da questão do açúcar, tá? E dessa mão de obra do escravo aí, ok? Eu volto em outro momento com mais uma pequena aulinha aí, no qual a gente fala de algum assunto interessante.